Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a modelagem da epistasia utilizando o modelo de Cochran. Eu sou a Patrícia. Eu sou Adriano. E eu sou a Mayara. Esses pontos são apresentados no artigo Modeling Epistasis of Quantitative Trait Loci Using Cochran's Model, publicado por Cao e Zheng no ano de 2002 na revista Genetics. O trabalho teve como objetivo discutir a aplicação do modelo de Cochran na modelagem e no mapeamento de genes que apresentam o efeito de epistasia em equilíbrio e desequilíbrio de ligação. Também são investigadas as diferenças entre o modelo de Cochran, o modelo métrico F-infinito e o modelo métrico misto. Aqui vamos focar principalmente no modelo de Cochran e suas vantagens em relação aos demais. A princípio, vamos relembrar alguns conceitos para melhorar o nosso entendimento sobre o modelo de Cochran. Fisher descreveu em 1918, por meio do princípio dos quadrados mínimos de variância, a composição do valor genotípico de um gene, particionando em efeito aditivo, que descreve de forma linear o efeito de um alelo, e o efeito de dominância, que são os desvios observados em relação ao valor genotípico esperado, quando há interação entre dois alelos de um mesmo gene. A epistasia, por sua vez, é definida quando se expande o modelo de Fisher. Ela representa a interação entre dois ou mais genes e pode ser particionada entre aditiva por aditiva, aditiva por dominante, dominante por aditiva e dominante por dominante, considerando-se a interação entre dois genes. Na construção do modelo, pressupondo genes em equilíbrio de ligação, no caso representados por A e B, Cochran particionou o valor genotípico utilizando de 8 contrastes ortogonais, representados pela letra W, que devem satisfazer as seguintes condições. O somatório de P e J vezes W e J tem que ser igual a zero. Essa condição serve para que os contrastes ortogonais tenham desvio em torno da média, quando comparados. E a segunda regra é a somatório de P e J vezes WT e J vezes WT' e J igual a zero, é a condição para que os contrastes sejam ortogonais. Nesse caso, I corresponde ao valor de cada genótipo, sendo 2 azão azão, 1 azão azinho e 0 azinho azinho no locus A. O mesmo é válido para o locus B. WT e J é o componente da escala para o genótipo IJ no t-enésimo contraste, e o P e J é a frequência de cada genótipo da população em questão. Portanto, os 8 contrastes utilizados no modelo se referem aos efeitos aditivos dos genes A e B, no caso representados por W1 e W3. Esses efeitos aditivos são contraste linear. Os efeitos de dominância dos alelos A e B, representados por W2 e W4 respectivamente, neste caso contraste ortogonal quadrático. Os efeitos da interação aditiva por aditiva entre os genes A e B, representado por W5. Os efeitos da interação aditiva por dominante entre os genes A e B e vice-versa, representados por W6 e W7. E, por fim, a interação dominância-dominância dos genes A e B, que é representado por W8. A interação dominância por dominância é o contraste ortogonal da interação quadrática-quadrática. Os valores genotípicos são definidos pela equação G e J igual a E0 mais o somatório de ET vezes WT e J, em que G e J ele corresponde ao genótipo IJ em questão, E0 é a média dos valores genotípicos e o ET são os expressões. Que saco, todo mundo tá saindo. Gravando de novo. Os valores genotípicos são definidos pela equação G e J igual a E0 mais o somatório de ET vezes WT e J, em que G e J corresponde ao genótipo IJ em questão, E0 é a média dos valores genotípicos e ET são os respectivos coeficientes calculados de acordo com a frequência genotípica da população. No exemplo a seguir, é demonstrada a equação para o valor G1, considerando as frequências de uma população F2 com 2 genes em estudo.
E1 vai ser igual ao genótipo 2, 2 sobre 8. No caso, o 2 representa, como dito anteriormente, o genótipo Azão, Azão, e o segundo 2, o genótipo Bezão, Bezão. G21 sobre 4, mais G20 sobre 8, menos G02 sobre 8, e assim sucessivamente. E, através dessa equação, podemos chegar ao valor que a média dos genótipos que contém o genótipo Azão, Azão, menos a média dos genótipos que contém o genótipo Azinho, Azinho, sobre 2. Isso nos diz que E1 nada mais é do que representa o efeito aditivo do locus A. A partir dos contrastes ortogonais de Cocker, é possível obter um modelo genético. No caso, G e J é igual ao μ, que é a média, mais A1x1 mais D1z1 mais A2x2 mais D2z2 e assim sucessivamente. No caso, o x e o z são os contrastes obtidos por Cocker no modelo. E a matriz dos contrastes estão demonstrados abaixo, em que x1 pode representar os efeitos aditivos, sendo o valor 1 se o locus A é azão, azão, 0 se o locus A tem genótipo azão, azinho, e menos 1 se o locus A tem genótipo azinho, azinho. O mesmo vale para o locus B, e no caso, o Z representa o efeito de dominância, em que meio é igual se o A tem genótipo azão, azinho, e menos 1 meio caso contrário. O mesmo vale para o locus B. Os efeitos de epistasia são obtidos na multiplicação dos contrastes. Então, WAA, que representa o efeito aditivo por aditivo, ele é obtido fazendo a multiplicação de x1 vezes x2. WAD, que é a interação aditiva por dominância, é feita pela multiplicação de x1, que representa o efeito aditivo do locus A, e vezes Z2, que representa o efeito de dominância do locus B, e assim sucessivamente. Assim, na tabela, temos a definição de todos os parâmetros genéticos, em que E0 representa a média de todos os valores genotípicos da população, E1 é o efeito aditivo para o locus A, E2 é o efeito de dominância para o locus A, representado no modelo genético pela letra D1, E3 é o efeito aditivo do locus B, representado pela letra A2, E4 é o efeito de dominância para o locus B, representado pela letra D2, e assim sucessivamente para os efeitos de epistasia. Agora que definimos o modelo de Cochrane, que também pode ser representado como mostrado nessa tabela, podemos analisar suas propriedades e compará-lo aos demais modelos citados anteriormente. Nessa tabela, pode-se observar as médias marginais, que são os valores genotípicos médios de cada genótipo da linha ou coluna. Por exemplo, todos os indivíduos da população que apresentam o genótipo azão-azão, independente do loco B, possuem valor genotípico médio igual a μ, mais o efeito aditivo do loco A, menos metade do efeito de dominância do mesmo loco. Observe que essas médias marginais são independentes dos efeitos de outro gene e das epistasias, o que facilita na interpretação do modelo quando comparado com os demais. Para obter as mesmas médias marginais do valor genotípico médio de um genótipo nos modelos métricos F infinito e no modelo misto, existem efeitos de dominância do outro loco e ou epistasia, o que não segue a definição da análise de um loco para calcular as médias marginais. Outra vantagem que podemos perceber é que Cochrane construiu um modelo com base em uma população F2, levando em conta sua frequência genotípica. Essa característica permite extrapolar um modelo para qualquer geração com frequência alélica conhecida. Já o modelo métrico F infinito é baseado em linhas puras, ou seja, uma população de rios, que não apresentam os efeitos de dominância por já estarem em gerações avançadas e em equilíbrio. Com isso, existe a pressuposição de que as frequências alélicas devem ser meio
para cada alelo na população, limitando a aplicabilidade desse modelo. Outro ponto importante é que a variância genética é particionada em 8 componentes independentes, devido à utilização de contrastes ortogonais, o que elimina qualquer covariância entre os parâmetros que definem os efeitos genéticos. A variância genética total é composta pela variância genética dos efeitos individuais e covariâncias entre diferentes efeitos, e mudará com as frequências gênicas e o desequilíbrio de ligação. Diferentemente do que ocorre no modelo métrico F infinito, onde não se utiliza contrastes ortogonais, de modo que a decomposição da variância genética não é ortogonal, surgindo covariância entre os efeitos. Portanto, quando estimamos os componentes de variância por esse modelo, podemos confundir os valores dos efeitos. Por fim, quando usamos um modelo ortogonal, conseguimos estimar os efeitos aditivos e de dominância de maneira acurada, mesmo que a epistasia esteja presente na população, pois o modelo não é enviesado. Desse modo, a estimativa de um efeito genético marginal ou epistático não será afetado pela presença ou a ausência de outros efeitos genéticos no modelo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Gostaríamos de agradecer ao nosso Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento, coordenado pelo professor Baldin, ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc, ao professor Augusto, ministrante dessa disciplina, e ao seu Laboratório de Genética e Estatística. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.